Então, já entendido a farmacodinâmica, agora a gente consegue finalmente relacionar os fármacos com o diagrama de Wiggers. Sabes que o paciente com ICC tem alterações na hemodinâmica que refletem no diagrama, como por exemplo, quando o paciente foi atendido, ele estava com menor pressão arterial devido ao débito cardíaco baixo, justamente por estar no estágio mais avançado da ICC e descompensado, mas geralmente pacientes desenvolvem a IC em um quadro de maior pressão arterial, justamente pela hipertensão e doença arterial coronariana. Ou seja, a maior pós-carga que o ventrículo tem que vencer para ejetar o sangue, levando àquelas adaptações ventriculares disfuncionais e o desenvolvimento de cardiomiopatias. Além disso, ele também tem um maior volume ventricular no início da sístole, devido ao sangue congestionado lá, que não foi totalmente ejetado na contração passada e acaba sobrecarregando o ventrículo, indicando uma pré-carga mais alta. E também o maior volume ventricular no final da sístole, pois o sangue não é inteiramente ejetado. Na diástole, há uma maior pressão ventricular basal, justamente pela retenção de sangue que fica lá no ventrículo. E, no entanto, na sístole, o pico de pressão ventricular ele é diminuído por causa da disfunção contrátil e a cinesia do ventrículo. E, por fim, a pressão atrial ela é um pouco mais elevada, o que indica certa resistência na passagem do sangue para o ventrículo, além de uma regurgitação mitral leve. Considerando esse quadro, temos a influência de diferentes fármacos para lidar com essas questões. Primeira coisa, a gente tem fármacos que diminuem a pré-carga. Para isso, temos diuréticos, que ajudam a reduzir o edema periférico e a congestão pulmonar, que são sintomas clássicos da ICC, além de vasodilatadores venosos para o uso agudo em alguma crise, sendo que ambos vão reduzir o volume de sangue circulante, como já foi explicado anteriormente, e com isso aliviar o enchimento do ventrículo, de modo que as fibras ventriculares precisam se estirar menos na diástole. Isso acaba aliviando a pressão diastólica final e, portanto, a pré-carga. Segundo, para diminuir a pós-carga, temos IECA, BRA, beta-bloqueadores de uso crônico, além de vasodilatadores arteriais para crises agudas. E todos eles vão atuar reduzindo a resistência vascular, isso é, a pressão arterial que o ventrículo precisa vencer para ejetar o sangue. E devido a isso, é necessário o menor pico de pressão sistólica para finalmente conseguir ejetar o sangue, facilitando a ejeção logo em um cenário de disfunção contrátil ventricular. E assim a gente consegue ter uma melhora na fração de ejeção dos nossos pacientes. Por último, para aumentar a contratilidade, a gente tem os inotrópicos positivos, como os digitálicos dobutamina e a miurinona, que com aquele aumento de cálcio no miocárdio, que a farmacodinâmica explicou, eles conseguem aumentar o pico de pressão sistólica. E com essa contração mais forte, ela vai atuar principalmente para melhorar a fração de ejeção. E como mais sangue também consegue ser ejetado desse ventrículo, isso melhora a pressão diastólica final, porque tu consegue diminuir aquela congestão que fica sobrando no ventrículo. Então, considerando tudo isso, é possível compreender melhor como o quadro de insuficiência cardíaca congestiva influencia no ciclo cardíaco e afeta a hemodinâmica a partir desse infográfico. Dessa forma, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas e agradecemos a atenção de vocês.